Boa noite, amigos e amigas. Vocês ouviram? Eu estava, antes de começar esse vídeo, ouvindo Renato Andrade, que já faleceu, mas um tocador de viola dos mais capazes do Brasil. No YouTube eu estava vendo Renato Andrade, viola enfeitiçada. Ele estava tocando com a viola música de diferentes países. Tinha tocado da Alemanha, de Portugal, do Paraguai, estava entrando agora na Itália. Eu até gostaria de deixá-lo como um fundo musical, mas acho que eu não posso fazer isso, né? Tem questões de direitos autorais. Mas recomendo para quem conhece ouvir sempre Renato Andrade, e quem não conhece, um grande artista popular brasileiro, mas erudito também. Sempre estudou muito e levou adiante uma cultura brasileira, que a gente sempre tem que valorizar, não é verdade? Mas eu resolvi nessa terça-feira, 9 de junho, discutir novamente, não dá para não tratar disso novamente, a questão da Covid-19. Quero cumprimentar a Kelly Martins Ribeiro, que acabou de entrar. Obrigado, Kelly, pela presença, porque nós já estamos vivendo com esse problema mundial, a Covid-19, o coronavírus, há praticamente 6 meses. E ainda estamos tendo problemas, dificuldades. Mas há também avanços, há esperanças. É importante que a gente trate destas questões com muita serenidade, com muito empenho e com capacidade de ouvir aqueles que entendem mais do assunto. Por que eu digo entendem mais? Porque mesmo os mais entendidos nesse momento têm dificuldades com essa nova doença, com esse novo vírus. Né? Ainda não temos tratamento reconhecido. Isso, se possível, provavelmente, melhor dizendo, deve acontecer o ano que vem. Então não há solução mágica, não é? Nenhuma. Quem fala nisso está cometendo uma irresponsabilidade civil. Não há tratamento eficaz, totalmente comprovado, não há vacina. E também não há como deixar de lado os efeitos que a Covid-19 está trazendo às nossas vidas, a nossa vida pessoal e a nossa vida social. Os efeitos na área social, na área econômica, isso são muito fortes e inevitavelmente aconteceriam. Que nós temos que ter a capacidade de resolver, encaminhar propostas, soluções para enfrentarmos os problemas sociais decorrentes desta pandemia. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes eu percebo que tem pessoas que querem fugir da realidade. Fugir da realidade e achar que no grito, como se fosse uma discussão numa esquina, né, de duas pessoas, no grito ganhar a briga. Não tem jeito. A competência que se exige nesse momento da humanidade, dos governantes, é muito, mas muito maior do que isso. E se alguém está propondo soluções mágicas, essa pessoa está mentindo, está iludindo, enganando. Se a pessoa está achando que não está acontecendo nada, ela também está iludindo, está enganando.
não é solução. Nós precisamos ter muito mais competência no enfrentamento desta pandemia. Eu queria aqui também, outras pessoas entraram, a Miriam, Maria Natalina, boa noite, Maria Natalina, o Adriano Fonseca, sempre presente. Obrigado, Adriana, Isabel Ferreira. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou, à medida que o pessoal for participando, o Carlos Eduardo de Paula, que hoje está no descanso do serviço dele, que não é fácil, de operador de colhedora de cana, né? O grande Mário Ivo Mengon, amigo de longa data, também entrou aqui, entrou nesse vídeo. Muito obrigado. Bom, e o que a gente... Vamos tratar primeiro da situação atual em termos de saúde. O que a gente tem observado? Alguns países conseguiram ser pouco atingidos pela Covid-19 e controlaram, a doença está praticamente controlada em seus territórios. Eu colocaria aí, nesse caso, a Coreia do Sul, o Japão, a China e a Nova Zelândia. São países distantes da gente. A China, onde a pandemia começou. E a China hoje registrou, no boletim que eu vi hoje, registrou 83 mil casos de Covid-19. Já faz, acho que um mês, que a China está nesse patamar. 82.900, 83 mil, não aumenta mais. Então, a doença praticamente se estabilizou. E está propondo algumas alternativas para enfrentar o problema social. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O Japão também tem uma incidência pequena, menor em termos absolutos que a China, mas se formos levar em conta as duas populações, a situação é mais ou menos semelhante. E a Coreia do Sul também. Né? Foram regiões, países próximos à China, que foram atingidos na primeira leva da Covid-19. A notícia mais alvissareira, que nos dá mais alegria, vem da Nova Zelândia. Nova Zelândia é governada por uma primeira-ministra, uma senhora jovem ainda, né? Que tomou todas as providências necessárias para cuidar da sua população. E conseguiu fazer com que a Covid deixasse de existir, pelo menos temporariamente, ela pode voltar, no território da Nova Zelândia. Ah, mas então a solução é essa? Não, não é. Né? Porque a Nova Zelândia é um país, é uma ilha, em primeiro lugar, um arquipélago, isolado dos outros países, sem fronteira seca com outros países, então não há trânsito, né? E um país com pouca gente, relativamente, 5 milhões, um pouco mais que 5 milhões de habitantes. Então, sem sombra de dúvida, um país rico, com dinheiro, né? Sem sombra de dúvida, ali é bem mais fácil de controlar do que em outros lugares. Então, a gente já vê que alguns lugares foram efetivos no controle do coronavírus e da Covid-19. Isso é um lamento, mas não houve nenhum lugar em que não se tomaram as providências adequadas para se barrar a doença. Eu gostaria também de destacar, Anelisa Bacari Leonardo, minha irmã, Ricardo Ravazzo, Maria Carlota, muito obrigado pela participação. Né? Gostaria de destacar também a situação da Europa, que nós nos comovemos muito em alguns meses, especialmente com os casos da Itália e da Espanha, tá? Que houve, inclusive, uma falência, uma incapacidade do sistema
de saúde tratar a quantidade de pessoas que ficaram doentes de uma hora para outra, muito rapidamente, melhor dizendo, com muitas mortes. Esses países, e aí tem a Alemanha, tem a França, tem o Reino Unido, esses países a doença já deu uma boa refluída, está crescendo num ritmo menor. Foi uma onda anterior à onda, por exemplo, do Brasil. Então, a situação no mundo hoje mostra que alguns países já estão numa curva, como dizem o pessoal da área, numa curva descendente da doença. Ela não foi eliminada, mas já está descendente. Daqui a pouco nós não teremos mais a doença se espalhando tão fortemente como se espalhou na Europa e em outros lugares. Então, temos boas notícias, mas sempre insisto, cercadas de muita responsabilidade social, de muita responsabilidade dos governantes. Né? Tomaram, e quando demoraram um pouquinho para tomar as providências, fizeram questão de voltar atrás e assumir as medidas necessárias para o enfrentamento da Covid, que continua sendo, não é, baseada no isolamento social. É isso. Em alguns casos muito drásticos, como Portugal fez um grande isolamento social. Bom, o que a gente observa nesse último período? Eu lembro de alguns brasileiros, no mês de março, né, quando começou a doença no Brasil, alguns brasileiros até com um tom de brincadeira jocoso, dizendo, não, isso aí atingiu 1.000 pessoas, uma pessoa morreu no Brasil, isso não vai passar, vai ser menos do que as gripes anteriores. Eu lembro dessas falas irresponsáveis. E o pessoal da saúde já dizia, vai aumentar muito, vai crescer muito. E os dados de hoje, nós já estamos com mais de 780 mil casos registrados no Brasil de Covid-19. Apenas atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 2 milhões de casos registrados. O Brasil está em segundo lugar. Provavelmente nós vamos ficar por aí, ou terceiro lugar. Né? A Rússia está com quase 500 mil casos. E um país que vem crescendo muito a incidência da Covid é a Índia, que é um país com um número muito grande de pessoas pobres, muita concentração populacional. A Índia é um país muito povoado, né? Vem crescendo muito a Índia já está chegando entre os países com maior número de pessoas contaminadas. E o Brasil está em segundo no número de pessoas que foram atingidas pela Covid, comprovadamente, e em terceiro lugar em número de mortos. Nós já estamos muito próximo, tristemente, não é uma gripezinha, não é um resfriado, de 40 mil mortos. Passamos de 38 mil mortos. Né? Estamos atrás dos Estados Unidos, que tem mais de 100 mil mortos, e atrás do Reino Unido, que tem 40 mil mortos. Então, a nossa situação é uma situação muito grave ainda. Eu acabei de ver o boletim da Covid-19 agora, no site que eu costumo ver. Eu vou deixar o endereço aqui para vocês. Né? Registramos mais uma vez mais de 1.000 mortos por dia. Eu, esses dias, fiz as contas. Um dia tem 1.400 minutos. Se eu não errei nas contas, se eu errei, vocês me corrigem. Então, nós estamos tendo no Brasil uma estatística triste de falar, quase uma morte por minuto. E alguns dias, mais de uma morte por minuto. Bom, então esta é a situação. Nós estamos ainda em crescimento da doença, da incidência da doença entre nós. Não estamos na fase dos países europeus, que já caiu, né? A incidência está diminuindo, muito menos na situação, nem é possível, né? Porque é uma realidade totalmente diferente. Da Nova Zelândia, que já controlou a doença. Mas veja,
há perspectivas boas. Nós podemos ter esperança, mas temos que saber que nós vamos ter que conviver com a doença. E essa doença vai nos trazer muitos problemas que nós vamos ter que enfrentar na área econômica. Não há como fugir disso. Qualquer discurso de outro tipo é um discurso de quem quer alienar, se alienar e alienar a população da realidade. Não há como fugir. Então, nós temos que enfrentar fortemente isso. Eu queria... A Kelly está dizendo que o povo está mais descuidado agora, não é? De fato, a gente até cansou, não é? Não é verdade? Cansa. E tem muitas pessoas que precisam de trabalhar. É mais fácil para quem tem mais dinheiro ficar em casa, ter uma aposentadoria, ficar em casa, se preservar. Mas tem muitas pessoas que não têm essa condição social, tem que ir para o trabalho. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em avaliar todo mundo. Né? Seria, acho que todo mundo, a maioria das pessoas entendeu a doença. E uma grande parte está tomando os cuidados extremados com a doença. Alguns poucos ainda não, né? E alguns poucos já relaxaram. E quando a gente está observando que quando há esse relaxamento, a incidência da doença aumenta, ela fica maior. Então, não podemos... A Cláudia Troiano está dizendo que o Brasil tem 1.185 mortes por Covid-19 em 24 horas. O Zé Américo Sage, Jabuticabal, ficou por semanas sem coletar materiais dos pacientes suspeitos do Covid-19 para exames. Essa é uma situação muito, muito grave. Né? A Miriam está dizendo o seguinte: o que percebemos é que nos países em que os governantes são mais equilibrados e que conseguiram tomar as providências adequadas, seguindo as recomendações da OMS, a pandemia teve um ritmo mais controlado do que no Brasil e Estados Unidos. Lembro ainda o caso de Portugal, onde houve grande responsabilidade social. Pois é, né? Portugal nos deu uma lição para o mundo. Não é um dos países mais ricos da Europa, a gente sabe disso, um país relativamente pequeno, com uma população não tão grande, mas que adotou políticas muito drásticas de isolamento social e teve um índice de contaminação, um índice de incidência da doença muito menor que outros lugares. Bom, e aí eu queria entrar na discussão atual do Brasil. Bom, e veja, não há como ter uma visão positiva da ação da presidência da República no enfrentamento da Covid-19. Há um negacionismo desde o início à Covid-19. E uma posição principista, teimosa, sem base científica, sem nenhuma comprovação, sem nenhuma sustentação no que os médicos estão dizendo. E isso tem nos custado muito caro. Custado muito caro em termos da nossa imagem para o restante do mundo. O Brasil tem sido muito mal visto no restante do mundo. Tem nos acusado de praticar uma política inconsequente no tratamento da doença, e tem nos custado muito caro em termos de saúde pública, em termos sociais. Eu, esses dias, falei, acho que uma semana atrás, falei isso, e vou repetir uma semana depois. Nós não temos ministro da Saúde. Já faz 2 ou 3 semanas. O Mandetta saiu, tivemos o outro, que eu até esqueci o nome dele,
né? Se alguém lembrar, me diz qual é o nome, que também saiu, ficou lá muito pouco tempo, e um general assumiu a pasta do Ministério da Saúde. Sem nenhuma competência na área. Ele entende de logística. Ah, bom, tem problemas logísticos na doença? Tem, mas o problema maior é na área médica, não é? E o Brasil tem tanta competência na área médica, nos seus institutos de pesquisa, faz vacina, faz fármacos, tem uns médicos, enfermeiros, né, profissionais da saúde tão competentes que poderiam estar sendo usados no enfrentamento dessa doença. Ah, mas a gente não sabe o que fazer. Em parte é verdade, é uma novidade para a humanidade. Mas certamente, se nós tivéssemos profissionais da área médica, isso estaria sendo mais bem encaminhado. Ou não? Foi um general que não tem nenhuma competência na área médica. Isso é um desprezo pela saúde da população. Ou tem outro nome? Por que um militar tem, por definição, maior competência que outras pessoas? Da onde a gente tirou esse tipo de impressão? Não tem, não é? A Carlota lembrou o nome do ministro da Saúde, Nelson Teixe. Não sei se é assim que falava o nome dele. Não é? Mas que ficou pouco tempo lá e saiu, não conseguiu se manter naquele cargo. Não é? Bom, então nós estamos passando por um momento, não de aprendizado, de discórdia. O restante do mundo, a gente observa que há ações de aproximação, de coordenação, de solidariedade. No Brasil, o presidente da República faz questão de criar caso todo dia. Agora ele vem com essa história. A culpa da economia não é minha, é dos governadores e dos prefeitos. A culpa da economia é decorrente, os problemas da economia são decorrentes, e não tinha como evitar, dessa pandemia. E não está correto, não é sensato, é quase uma canalice você querer atribuir um fato deste aos outros ocupantes de cargo público. É querer tirar a sua responsabilidade. Eu poderia usar um outro termo, mas acho melhor não usar. Não é? Vamos manter um padrão melhor de discussão. E começa a querer tratar a doença escondendo a sua manifestação. Não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Nós tivemos um episódio, os mais velhos vão lembrar, famoso na década de 1970, que foi um grande surto, desculpem, pessoal da saúde, se eu usar os termos de maneira indevida, mas foi um grande surto de meningite na capital paulista, e que depois espalhou para outros lugares. Foram dois tipos de meningite, eu li esses dias sobre isso. E nós vivíamos numa ditadura. E as estatísticas das mortes foram escondidas. Não se podia falar que a gente estava num surto ou numa epidemia de meningite. Se escondeu, sabe como tentou resolver a doença? Se escondendo. Até que se encontrou a vacina e depois acabou dando certo, né? Nós não temos mais esse tipo de problema. Quer dizer, esse problema diminuiu muito no Brasil. Nós encontramos, mas no primeiro ano tentou se esconder a doença. E agora, de novo, manipulação de números. Vamos enfrentar a doença como ela deve ser enfrentada, não manipular as informações. O Caio está dizendo, Caio Paes, quando consideramos todos os ministérios,
quais deles não estão negligenciados? Quais deles realmente estão alinhados ao discurso dos escolheiros mais técnicos? Triste momento, de fato, é isso mesmo, né? Adriano, infelizmente, professor, essa estatística que mostra o aumento da Covid-19 ocorre também em nosso município. São necessárias políticas públicas efetivas para combater o aumento do contágio e das mortes. Bom, então, a gente não está, enquanto nação, aprendendo, infelizmente. O presidente da República continua cumprindo um papel de desagregação social e de desprezo pela saúde dos brasileiros. Não vou repetir nenhuma frase dele, estão aí à disposição essas frases na rede social, as suas respostas aos anúncios das mortes que vinham aumentando. As pessoas vão morrer mesmo, e daí, etc. Um desprezo, uma desconsideração. Então, a gente poderia estar aprendendo, as autoridades no Brasil poderiam estar trabalhando coesas, nós poderíamos aproveitar o conhecimento que nós temos na área médica para ter um outro enfrentamento da pandemia, que nós saíssemos dessa pandemia com um sentimento maior de solidariedade, de brasilidade. Nós vamos sair com mais ódio sendo difundido na sociedade brasileira. É isso que se quer, pelo jeito, né? Não quer solução. Quer briga. Quer confusão. E o melhor seria não termos tanta confusão, né? Tratarmos de nos juntar e enfrentarmos essa pandemia com muita competência. Porque já basta o problema dela. Vamos criar mais problemas. E os problemas no Brasil vão ser graves. Estão sendo graves. E na área social vai ser muito grave nos próximos meses se nós não tivermos políticas adequadas. Eu vou dar só um número que eu vi agora da economia brasileira, feita pelo pessoal da indústria de São Paulo. São números oficiais. A indústria no Brasil, que normalmente é o setor que puxa o restante da economia, se nós compararmos a produção no mês de março e abril, né, com o que aconteceu nos 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, a indústria como um todo caiu 26%, a produção industrial. Na indústria, eu estou falando do comércio. E isso mostra que os efeitos da pandemia iriam atingir a sociedade brasileira de um jeito ou do outro. Porque muitas indústrias continuam trabalhando, mas a população alterou drasticamente, por precaução, e devia ser assim, o seu consumo. Então, dentro da indústria, né, a indústria tem vários ramos, aonde foi mais atingido? A gente já sabe, né? A gente já tem ideia. O setor dos bens mais luxuosos e não tão fundamentais, que a gente pode esperar para comprar ou trocar, se a gente já tiver. Automóveis. Os chamados bens duráveis, onde se encontram os automóveis, caíram em março, abril, em relação a janeiro, fevereiro, 84%. Mas sabe o que é isso? Vamos imaginar que se produzia 100 mil automóveis, né, em janeiro, fevereiro, se produziu em março, abril, 16 mil automóveis tão somente. Olha o tamanho do estrago. Por que eu estou ressaltando esses números? Porque nós vamos precisar ter muita dedicação,
muita capacidade de coordenação, para que esses estragos econômicos não se transformem numa tragédia social. É isso que o Brasil vai precisar construir. É isso que o Brasil vai precisar apresentar para a sua população. Muita capacidade de dar respostas. Eu estou lendo algumas coisas sobre o que os países estão pensando, que todos os países, uns mais, outros menos, né, foram afetados em termos econômicos. O que eles estão propondo tem umas ideias muito inovadoras, que uma hora ou outra eu venho aqui debater. Né? Mas, por exemplo, na China, algumas cidades instalaram uma moeda eletrônica. As pessoas passaram a ter uma renda garantida pelos governos locais, eletronicamente. Criaram uma remuneração. Ah, mas se criar muita remuneração, muita renda, sem ter produção, vai provocar inflação. Não nesse momento. Não nesse momento. Então, nós precisamos encontrar alternativas para que a população receba recursos para gastar, para ativar a economia e para sobreviver, para se alimentar. Então, tem várias propostas, algumas propostas pensando em bancar os investimentos das empresas, e o que o pessoal percebeu é o seguinte: não adianta muito liberar dinheiro para os bancos, porque os bancos não estão querendo emprestar, porque estão com medo do risco, e as empresas também não estão querendo tomar dinheiro emprestado. Então, o que alguns países estão propondo? Que o risco do crédito seja bancado publicamente. Que as empresas passem a gastar, passem a investir. E se acontecer daqui 6 meses, um problema mais grave ainda, que isso seja bancado pelo governo. Então, há várias propostas de enfrentar, e nós vamos ter que ser criativos. Vamos ter que quebrar a cabeça, vamos ter que suar a camisa. Vamos ter que parar de contar mentira. De querer desviar o assunto. De querer dizer que o problema não existe. Isso não soluciona. No Brasil, nós vamos ter que ser criativos. Encontrar alternativas. E compete muito mais ao governo federal, que pode se endividar, que pode emitir moeda, encontrar essas alternativas, do que aos governos estaduais e às prefeituras municipais. Né? Aí a gente vê a notícia de hoje, não é? Não, o governo está pensando em prorrogar o auxílio emergência da pandemia. Legal. Por 2 meses e R$ 300 por mês. Ou seja, nos 3 primeiros meses foram R$ 600 por mês, agora está propondo R$ 300 por 2 meses. Ou seja, prorrogar por 1 mês. Continua falando em privatizar o Banco do Brasil, fazer superávit. O Paulo Guedes não tem capacidade, eu acho que ele não tinha capacidade nem antes da crise. Mas a sua concepção do mundo, sua concepção de economia, não serve para enfrentar esse momento. Temos que ter ousadia. Fazer o dinheiro chegar na mão da população mais pobre. Criar mecanismos para isso. Fazer com que as propostas de financiamento a juros baratos das empresas, especialmente das pequenas empresas, se efetivem. Bom, mas eu não queria me estender muito nessas propostas, porque elas existem. E poderíamos estar trabalhando nessa direção. Pergunto a vocês, a todos nós, vocês já viram o presidente da República falar alguma coisa nessa direção? Sabe qual é o problema do presidente da República? Que a pandemia, que a realidade,
é muito maior do que a sua capacidade de governar. Eu não gostaria de dizer isso, mas essa aqui é a verdade. Como ele não tem condição, capacidade para isso, ele começa a tirar para todo lado. Triste, triste. Mas tem esperança que os ventos do Brasil comecem a nos trazer mais vida. Não é? Domingo nós tivemos os jovens, especialmente os jovens, ocupando praças nesse país, contra o racismo, contra o fascismo, pelos direitos sociais. Vamos aumentar esse movimento. Exigir das nossas autoridades que hajam com maior competência no enfrentamento dos problemas da população, no amparo à população. É isso que nós temos que construir nesse país. Construir com perseverança, mas com compromisso, não desviando do assunto. Qualquer problema, se a gente foge do assunto, a gente não encontra solução. Nesse caso, fugir do assunto significa que muito mais pessoas vão morrer no Brasil do que morreriam se a gente tomasse as providências mais adequadas, com erros, com problemas, com deficiências, evidente, mas providências muito mais adequadas do que nós estamos tomando. Quem sabe? Quem sabe a gente olha aí para outras experiências, onde as divergências políticas não atrapalharam a coesão social, o enfrentamento da doença, onde os governantes se imbuíram da responsabilidade de enfrentar essa pandemia. Quem sabe a gente consiga trazer isso para o Brasil. Por que não ter esperança? Não é? Temos que ter. Alguns meses ainda vão ser duros, mas nós vamos sair dessa. Espero que sair dessa com mais cabeça, mais racionalidade e mais coração, mais sentimento pelo próximo. É isso. Muito obrigado pela atenção. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Zé Américo Sérgio está dizendo, olha só, que o Portal da Transparência é o local do governo que deveria anunciar as medidas públicas, né? O Portal da Transparência não pode divulgar dados sobre os gastos públicos do presidente e dos seus ministros. Então, tem coisas sendo escondidas, né? O Ica, oi, Ica, boa noite, né? Cumprimentando. O INPE não pode divulgar dados do desmatamento, isso é um outro problema, né? Que nós já tocamos no sábado. Então, tem muitas coisas que poderiam estar sendo conduzidas de uma outra maneira nesse país. Bom, mas é isso, eu agradeço, né? Não sei se eu esqueci de alguém aqui, acho que não. Muito obrigado por vocês, companheiros, a Elizabeth e o Eti também, boa noite. Marina Natalina, já falei. É isso. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Até uma próxima oportunidade. E vamos lá, com muita responsabilidade, com muitos cuidados, as nossas famílias, pessoas mais próximas e a sociedade como um todo. Até mais.